Fala galera, beleza? Eu sou Gustavo Dornelas e hoje vamos falar um pouquinho sobre hardware, né? Muita gente tem dificuldade quando vai comprar sua primeira máquina ou quando tá querendo assim, eu quero dar um upgrade, quero buscar uma máquina que seja ideal para o que eu preciso fazer nela, né? Muita gente esbarra em quais peças escolher, né? Muitas vezes a pessoa quer fazer um upgrade e fica naquela coisa de gargalo e a verdade é que muita gente não entende. Se você nunca ouviu falar sobre esse gargalo, o gargalo é importante para que você consiga escolher as peças que você vai colocar na sua máquina, né? O gargalo, na verdade, o que acontece? Quando você pega uma criança gritando aí, quando você pega o computador, ele vai funcionar de algumas formas, né? Claro que ele tem um ciclo de trabalho que acontece dentro dele, né? Mas existem algumas peças que elas vão se limitar a certo ponto. Porque pensa comigo, não tem como você ter um computador, isso nunca vai existir um computador que tem processamento infinito. Muita gente já viu quando você pega, por exemplo, aqueles supercomputadores da Petrobras e tal, assim, eles têm uma unidade de teraflops, né, que a capacidade dele de processamento é uma grandeza de processamento, né? Geralmente isso é mais baseado em GPU, né, a questão do teraflop, né? Porque essas máquinas, elas fazem renderização. A coisa mais pesada para computador é renderização, né? Porque o que o CPU faz, o processador faz, são cálculos, né? Ele é uma unidade de processamento lógico, ele faz cálculos. E por meio desses cálculos, o computador chega a um resultado que é o que você vê na tela do seu jogo aí, que você vê na tela do programa de edição que você está fazendo, o computador está fazendo esses cálculos, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que você quer fazer com esse computador e o que essa aplicação demanda, né? É claro que não existem computadores que são perfeitos, né? A gente vê muitas vezes aí canais como o Peperaio, o Adrenaline, eles fazendo testes, né? Ali pega, por exemplo, o melhor processador para jogos. Aí a Intel sempre fala que é o i9, né? Atualmente. A AMD fala que o seu Ryzen ali, o 7 ou o 5, né? Porque no 5 ele acaba tendo frequências mais agressivas, porque tem menos núcleos, aí não vai esquentar tanto e tal, né? Acabou que o 5600X dessa geração Zen 3 foi o melhor que teve, né? Em relação ao custo-benefício e tal, agora de ganhar resultado mesmo, né? Quando saiu o 5500, né? Ele é um 5600G sem gráfico, né? A mesma coisa. Mais barato, mais acessível para quem quer ter um processador moderno na sua máquina, né? Para estar conseguindo jogar os jogos ali, né? Vamos lá, eu vou falar primeiro de jogos. O que você precisa ter para jogar bem, né? Esse vídeo eu quero resumir para quem não entende nada de hardware, tá totalmente perdido. A gente sabe que na internet você não acha coisas simples, né? Você vai achar muita gente falando, Xeon, não sei o que, mas por que eu vou comprar um Xeon? Por que eu vou estar comprando um processador moderno? Por que eu vou estar escolhendo esse tipo de coisa? O que acontece, gente? Quando vocês pensam em jogos, existem tipos de jogos. Existem 3 jogos principais, né? Você tem os jogos competitivos ou esportes, né? Você tem os jogos AAA de história, né? Que eles vão ser focados em história. E você vai ter também os jogos online. Online de um Battlegrounds, por exemplo. Muita gente vai colocar o online competitivo na mesma levada, mas tem uma diferencinha que muita gente não fala, sabe? Vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que pensar quando vocês têm um jogo de história... Claro que a gente viu The Last of Us agora indo totalmente contrário a isso, né? Mas geralmente jogos de história vão exigir mais de GPU, porque são jogos lineares, né? Pensa comigo, se um jogo é linear, eu não tenho que ficar explorando o mundo, saindo da história, eles vão focar mais em fazer regiões, que são arenas onde a gente passa por essa história, com gráficos mais bem feitos. Esses gráficos mais bem feitos vão exigir mais de GPU, né? Então assim, quando você pensa dessa forma, que vai ser exigido mais GPU, você precisa ter uma GPU melhor para estar fazendo isso. É claro que o pior gargalo que existe é você ter um processador que não dá conta. Eu creio que todo mundo que está vendo esse vídeo já passou por isso. Um processador que ele não dá conta de rodar o programa que você precisa, que ele não dá conta de rodar o jogo. Aí o que acontece são os stutterings, né? Você tem um jogo que ele ou nem isso, né? O jogo tá rodando liso e ele fica travando. Isso é processador. GPU não faz isso. A GPU ela mantém uma qualidade de vídeo, né, de FPS, né, que é os quadros por segundo que você está tendo ali constantes, vai oscilar um pouco nisso, mas ela não vai ficar dando stuttering, a não ser que ela esteja com pouca memória RAM, a VRAM da placa de vídeo seja baixa. Aí sim você vai ter o stuttering. Quem está, por exemplo, numa placa
mais antiga com 2 GB de VRAM, hoje não é capaz de rodar até muita coisa em HD. Essa placa não é mais capaz. Então ela fica travando porque ela tem que ficar toda hora acessando a memória RAM do computador, que é mais lenta, né? A placa de vídeo consegue fazer isso, ela consegue pegar a memória do computador, que é mais lenta. Até aconteceu há pouco tempo aí, né? Algumas placas têm aquele Resizable Bar, né? Eu escrevo aqui. Tiveram isso daí, né? Esse Resizable Bar, né? Porque ele consegue de forma mais eficiente acessar a memória RAM do computador. Mas hoje as placas de vídeo têm bastante RAM, né? 8 GB, 3060 com 12 GB. Elas têm uma memória bacana. Só que você fala assim, eu também não tenho acesso a essas placas de vídeo com mais memória RAM. A X580 R$300 no AliExpress. Tipo assim, é um preço barato para uma placa de vídeo. Você para pensar em uma placa de vídeo que tem um desempenho decente. Claro que ela vai ficar na balada ali de uma 1650 Ti, uma 1660, mas ela tem um desempenho legal ainda. Acho que não chega na 1660, né? Fica a 1650 ali, Ti, uma Super ali. Mas tipo, ela tem um desempenho legal pelo preço que ela cobra, tem uma VRAM legal. É uma Polaris, uma placa mais antiga. Polaris arquitetura mais antiga, sim, mas pô, pra quem tá num gráfico integrado, num HD Graphics aí, até quem tá num processador G Ryzen, tem um desempenho melhor. Né? Fica numa 1030 ali o gráfico integrado do Ryzen, né? Os Intel HD nem se falar, né? Mas quando a gente fala de jogo de história, geralmente o uso de GPU vai ser maior porque os gráficos são mais pesados. Você tem que ter um bom CPU. Hoje é indicado um hexacore, né? Um processador de 6 núcleos. O de 4 vai dar conta. Vai dar conta legal, entendeu? Vai dar conta legal. O de 6 é questão de multitarefa. Se ele vai rodar alguma coisa no fundo, Windows e tal, ele vai ser um processador mais estável. O processador de 6 hoje é um processador mais estável, né? Por isso vocês podem ver que a partir ali da 9ª geração Intel, né, 8ª, né, eles começaram a colocar mais núcleos. Porque muita gente que queria ter um processador com 8 núcleos ou 6, tinha que ir para a linha Intel Extreme, né? E também os Ryzen, eles apareceram, né? O Ryzen 3 4, que era o que o i7 tinha, o Ryzen 5 6, que era o i7 Extreme, tinha isso, né? E assim por diante, né? Aí o que acontece? No jogo de história, você tem que ter GPU. Aí a gente tem também o eSports. Os eSports são jogos competitivos, Valorant, CSGO, agora o CS2, né? Que vai mudar um pouco essa história aí. Eles têm que ter CPU. Por que o jogo tem que ter CPU? Eles vão calcular coisas que estão acontecendo no mapa, sabe? Um jogador que está aparecendo, questão de física do mapa, destruição do mapa, vai ser mais calculado isso. Vocês podem ver que se vocês pegar, por exemplo, igual eu falei, o The Last of Us, compara o gráfico do The Last of Us com o do CSGO. Beleza que eu tô pegando coisas bem extremas, mas compara. Tipo, é muito diferente. É um nível de gráfico, um nível de física muito diferente daqui. E a física também é o processador que faz, viu? Então, assim, você vê que tem coisas diferentes, né? Ou seja, eSports, vou jogar jogo competitivo. Bom processador, uma GPU mais serena, mais intermediária, mais de entrada. Não, eu vou jogar um jogo tipo um Battlefield, que é um mapa com 200 pessoas. CSGO você vai ter no máximo ali 20 pessoas na sala. Tô chutando assim pelo que eu já vi jogando. Você pega um Battlefield 5, por exemplo, você vai ter 200 pessoas naquela sala. Aí você imagina o trabalho que é para um processador. 200 pessoas, ele ter que calcular toda a física do mapa, calcular o que cada jogador está fazendo, porque o que um jogador faz lá na frente pode interferir no que você está fazendo, ele tem que ter essa noção do que está acontecendo, entendeu? Então, quando você pega a questão do processador num jogo nesse, vai ser muito pesado. E GPU também, porque é um jogo que graficamente ele tem Ray Tracing, tem coisa ali que você vai querer habilitar, né? Claro que dá para rodar. Eu tava vendo aqui, ó, o cara rodando aqui nem sei se eu posso pôr o vídeo aqui, né? O cara rodando aqui no gráfico integrado aqui, ó. Você vê lá? Aí, 5600G, o cara rodando bem, ó. Olha lá, 60 FPS. Muita gente não tem. Muitas vezes nem tem um computador que aguenta rodar. Já é um upgrade, entendeu? Muitas vezes a pessoa fica assim, eu vou... 5600G no caso, né? Fica assim, eu vou comprar uma placa de vídeo top e tal. Esse é um processador que você consegue... Eu tenho um desse. Você consegue comprar ele, consegue depois pôr uma placa de vídeo legal e consegue continuar jogando. Então você tem que pensar, por exemplo, o que eu vou fazer demanda mais processador? O que eu vou fazer demanda mais GPU? Entendeu? Isso daí vai te ajudar a achar, né? O que é melhor para mim? O que vai me atender melhor dentro do que eu posso gastar aqui, né? Porque às vezes você fica esperando demais e fica ali passando raiva com a máquina que você está atualmente, né? Então vai depender muito. Nos jogos de história,
a GPU vai ser mais usada. Nos jogos de esportes, CPU vai ser mais usada porque você quer alta taxa de quadro. O que vai dar alta taxa de quadro é a CPU, né? A GPU ela vai segurar bem porque os jogos têm os gráficos leves. O Valorant, por exemplo, aqui no 560G roda 140 quadros. Tipo assim, é um gráfico em Full HD. É uma taxa legal de quadros. CSGO, 120. A gente sabe que o CSGO ele tem que rodar 300 para rodar bem, né? Por causa da engine, que é mais antiga e tal. O CS2, ele tenta acabar com isso, né? Tem uma engine mais nova e tal, para conseguir rodar o jogo mais fluido, né? Aí você pega, por exemplo, lá o Battlefield, igual eu falei, que é um jogo pesado em processador e GPU. Você tem que ter os dois. COD Warzone. Não tem como rodar COD Warzone com a GPU fraca, com a CPU fraca. Porque os jogos, eles vão querer evoluir também. Vão querer ter gráfico e alta taxa de quadro ao mesmo tempo, né? Então, o ideal é você ter os dois, mas foque primeiro naquilo que você precisa mais. Eu falo, sem dúvidas, o mais importante do seu computador é o CPU, porque você não consegue ter um computador bom que tem um CPU fraco ou uma GPU forte, porque tudo que o computador faz vai começar na CPU. Vai começar, na verdade, no seu armazenamento. Você tem um HD lento, o seu computador fica lento. Você tem que pôr um SSD. Primeiro, se o seu computador tem um HD e o sistema está no HD... Primeira coisa, SSD. Coloca um SSD. Depois que você colocou o SSD, pô, quanto que eu tenho de memória RAM? Ah, tem 8 GB. 8 GB tá dando o que eu quero fazer? Para hoje, 8 GB é pouco, para muitas aplicações. Legal você ter 16. Se você já tem um pente de 8, coloca mais um. Vai fazer o dual channel ali, já vai dar um up de desempenho. Ah, meu processador, eu tô numa plataforma M4, por exemplo, que tem 40 CPU na plataforma M4. Ah, vou colocar um CPU melhor. Beleza, já deu uma melhorada. Você vai ver que você vai conseguir renderizar, se você mexe com renderização mais rápido, os jogos vão abrir mais rápido porque você colocou no SSD, você tem mais memória RAM, ou seja, o computador não tem que ficar fazendo swap de memória RAM, né? Alocando uma parte do HD do SSD para usar como memória, ou seja, vai ficar mais rápido, né? Aí, o que acontece é que a gente tem uma síndrome do pesismo, né? De querer sempre estar melhor, sempre estar melhor, sempre estar melhor, e nunca tá bom, né? Isso é uma coisa ruim, a gente tem que chegar no objetivo e beleza. Quem tá com Core 9, quem tá com a 4090, tem a limitação de ser um Core 9 e ser uma 4090. É o melhor que tem hoje, mas ele tem sua limitação. Daqui a pouco vai ter uma 5090, vai ter um Core 9 14900, vai ter um processador melhor, entendeu? E vai ser sempre assim. Então, tipo assim, o que você tem que pensar é que seu hardware não dá conta para o que você quer hoje. E você, de fato, precisa melhorar esse hardware. Beleza, aí você vai ver onde você vai melhorar, né? Igual eu falei, questão de renderização. Um CPU octa-core é o ideal. Um octa-core é o ideal. Um hexa-core já dá para você começar, entendeu? Um quad-core vai sofrer. Um i3, um Ryzen 3 vai sofrer, entendeu? Quem tá no Core 2 Quad lá tá sofrendo, não consegue fazer isso. FX 8300 tá sofrendo também, com aquela arquitetura bulldozer ali que era barata e tal, mas não tem desempenho, né? Então, assim, dentro disso a gente consegue fazer um processador que tem um desempenho legal, entendeu? Hoje em dia tem, né? E não é mais tão caro. Os Xeons também. O problema do Xeon é que ele consome muito. E você tem que comprar a placa-mãe da China, e agora com essa questão da taxação aí tá complicado, né? Tá bem complicado. E um Ryzen 5500 é melhor do que um Xeon. Assim, é melhor do que um Xeon. 5700X vai ser melhor que um Xeon. É mais caro? Mas tem mais instruções, é um processador mais atual, um processador mais eficiente, principalmente eficiência. Ele gasta menos para entregar mais, em energia que eu tô falando. Você vai colocar um Xeon, às vezes um Xeon com muitos núcleos. Jogos não usam muitos núcleos, eles vão usar no máximo 8. Né? 8 threads, pensando assim, né? O jogo não vai usar mais que isso. Ele pode sim pegar uma thread inteira de um núcleo só e fica aquele uso alto lá no Afterburner. Mas resumindo, tenha sempre processador que sobra e GPU que fica no talo, entendeu? E te dá o desempenho que você quer. Resumindo, é isso. Beleza? Monte uma máquina que você pode pagar e que tenha os recursos que você precisa, entendeu? Se eu puder te ajudar de uma forma melhor, deixa no comentário aí. Eu quero montar um computador para isso. Com essas peças aqui, vai atender bem? Eu vou te falar. Não, pode ir que é show de bola. Por que eu tô fazendo isso? Porque não foi fácil para mim montar o meu PC e eu sei que muita gente tem essa dúvida, né? Então esse vídeo vem para tentar te ajudar, tentar te dar um clarão nisso tudo, né? Porque a gente vê muita coisa de hardware, muita coisa, a gente fica perdido e fica achando que a gente precisa do top para fazer o que a gente precisa. E muitas vezes não. O top, na verdade, você pega um Core 9, nada demanda um Core 9. Ah, porque eu quero renderizar mais rápido.
Só se for para isso, eu quero fazer mais rápido, porque nada demanda aquele Core 9 ali. O Core 9 é um processador que consome muito, que é muito caro, entendeu? Eu quero ter o máximo de jogos. Beleza, você pode comprar um Core 9? Compre, você vai ser feliz. Mas nada demanda um Core 9, beleza? Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, né? Passado um pouco do que eu sei e espero ter sido claro, né? Eu quero fazer mais vídeos voltados a hardware, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu sei que muita gente não entende muito bem sobre hardware, né? Sobre que as peças do computador, o que tem que estar ali dentro, né? Para estar fazendo seu PC rodar bem, né? Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê por aí.